Salve, salve, galerinha do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Nessa semana vamos revisar polaridade molecular. Na realidade, eu vou precisar de alguns pré-requisitos. Então, para você saber se uma molécula é polar ou apolar, então vamos começar da seguinte maneira. Então, polaridade, eu estou falando em polar, em polos, polo positivo, polo negativo, e eu vou precisar da diferença de eletronegatividade, vou precisar da geometria das moléculas e vou trabalhar um pouquinho com a física. Eu sei que vocês têm, assim, uma paixão platônica pela física, e eu vou precisar um pouquinho dos vetores. Preparados? Então, para você descobrir se uma molécula é ou não polar, eu vou precisar de alguns pré-requisitos. Primeiro pré-requisito, que você entenda da geometria molecular. Só que para entender essa geometria, eu vou ter que voltar um pouquinho na nossa aula anterior. Lembre-se que, para você descobrir se uma molécula é angular, linear, piramidal, trigonal, eu preciso verificar uma certa quantidade de átomos. Mas eu vou colocar aqui no quadro e vou deixar até o final da aula para você compreender melhor. Então, olha só, primeira geometria. Quando a sua molécula tiver apenas dois átomos, essa molécula só pode ser linear. Então, moléculas biatômicas, elas só podem ser lineares. Agora que vem o nosso probleminha mais fácil de resolver. Moléculas que tiverem três átomos. Moléculas que têm três átomos vão depender do átomo central. Lembra disso? Então, vamos colocar átomo central com elétrons livres, e sem elétrons livres. Existem duas situações em que você vai trabalhar a parte da geometria. Então, moléculas que têm três átomos e eu tenho com elétrons livres, a molécula vai ser angular. E se a molécula estiver sem elétrons livres, ela é linear. Essas são as duas possibilidades para moléculas que têm três átomos. Pois bem, deixa eu só pegar outra caneta aqui, ó. Se a sua molécula tiver quatro átomos, com quatro átomos também vamos ter um pequeno probleminha. Deixa eu só colocar um destaque aqui em cima, ó. Moléculas que têm três átomos com ou sem elétrons livres, moléculas que têm quatro átomos, o mesmo problema, com elétrons livres e sem elétrons livres. Professor, eu vou ter que saber isso aqui? Lógico que vai. Você já teve aí pelo menos 2 aulas de revisão sobre geometria molecular. Então, vamos lá. Se a sua molécula tiver 4 átomos, um desses átomos vai para o centro. Esse é o meu átomo central. Se nada incomodar, se não tiver nenhum elétron livre no átomo central, sem elétrons livres, a molécula vai ser trigonal. E se ela estiver com elétrons livres, ela vai ser piramidal. Essa é a história. Então, 4 átomos com elétrons livres, piramidal, sem elétrons livres, trigonal. Vai ficar aqui no quadro. E a nossa última situação de geometria, quando a molécula apresentar 5 átomos, com 5 átomos, a molécula sempre vai ser tetraédrica. Então, em aspectos de geometria molecular, está aqui o meu resuminho. Moléculas biatômicas são lineares, triatômicas dependem do átomo central. Se eu tiver 3 átomos e o átomo central não tiver elétrons livres, linear. Se tiver elétrons livres, ela é angular. 4 átomos com elétrons piramidal, sem trigonal, e 5 átomos tetraédrica. Agora, deixa eu só aproveitar aqui, ó. Eu preciso também que você saiba o desenho espacial dessas moléculas. A molécula angular,
ela teria mais ou menos esse tipo de desenho aqui, ó. Vou ter um átomo central e os dois nas laterais. Molécula com 3 átomos, ela é linear, ou seja, ela fica na linha. Molécula que tem 4 átomos, piramidal. Você vai ter uma estrutura mais ou menos assim. Lembrando que a molécula piramidal, ela é espacial, ou seja, ela tem um ângulo aqui um pouco espacial. A molécula trigonal vai ter um átomo no centro, 2 para baixo e 1 para cima, e a molécula tetraédrica, ela poderia ser representada assim. 3 ligações para baixo, e lembrando que essas moléculas tetraédricas e piramidais, elas são moléculas espaciais. Isso é geometria. Então, o primeiro processo, geometria molecular. Segundo, você vai ter que verificar uma diferença de eletronegatividade. Diferença de eletronegatividade. E como é que funciona essa eletronegatividade? Vocês vão ter que lembrar dos 10 elementos mais eletronegativos da tabela periódica. E quem são eles? A saber, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Até tem umas frases que facilitam essa memorização do tipo: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Ou então, fui ontem no Clube Brasil e só comi pão com hambúrguer. Tem que decorar, tem que decorar. A geometria está aqui, a diferença de eletronegatividade você vai trabalhar do seguinte aspecto. Toda vez que você montar um composto, cada ligação vai ter um vetor. E esse vetor, ele sempre vai apontar para o elemento mais eletronegativo. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma molécula, por exemplo, molécula angular. Você vai ter 2 ligações, ou seja, você vai ter que criar 2 vetores. E esse vetor, ele aponta para o elemento mais eletronegativo. Tá, professor, e o que eu vou fazer com esses vetores? E aí a nossa última informação vai usar o seguinte, ó. Você vai determinar o vetor resultante. E esse vetor resultante, ele é representado com um U com uma seta em cima. E quais são as 2 únicas possibilidades que você vai ter? Veja bem, se você somar esses vetores e a diferença desses vetores for não nula, ou seja, diferente de 0, a minha molécula vai ser polar. Agora, se a soma desses vetores for igual a 0, a minha molécula vai ser apolar. Então, repare, eu tenho todo um mecanismo pela frente. Isso aqui vai ficar no quadro, deixa eu até separar aqui, ó, para eu não apagar. Então, na hora que vocês forem determinar a geometria de um composto, eu preciso saber qual é a geometria, preciso criar vetores, só que esses vetores, eles apontam para o elemento mais eletronegativo, e aí, com a soma desses vetores, se esses vetores se anularem, a molécula é apolar. Agora, se os vetores não se anularem, a molécula é polar. Professores, tem como exemplificar isso aí? Tenho. Vamos colocar alguns exemplos aqui no quadro. Então, vamos colocar a molécula de água e vamos colocar a molécula do CO2. 2 substâncias para começar. Primeiro, quantos átomos existem na molécula de água? Você vai perceber que nessa água existem 3 átomos. E na molécula do CO2 também existem 3 átomos. Passo número 1, descobrir qual é a geometria desses compostos. Então, vamos lá. Como a molécula de água tem 3 átomos entra nessa parte em azul aqui, ó. Ou vou ter elétrons livres no átomo central, ou estou sem elétrons livres. Porém, algumas informações técnicas. Na molécula de água, perceba que o oxigênio é o meu átomo central. E esse oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada.
Professor, eu vou ter que decorar isso? Não. O exercício vai te dar o número atômico para você fazer distribuição eletrônica, ou vai te dar a tabela periódica, e eu afirmo para vocês que esse oxigênio está na família 6A, ele tem 6 elétrons. Só que ao redor, eu vou colocar 2 hidrogênios. Um hidrogênio aqui e mais um hidrogênio aqui. E aí você começa o circuito de ligações. Vou fazer a primeira ligação, vou fazer a segunda ligação, os elementos já estão estáveis, e eu olho o seguinte, repare que esses elétrons que estão sobrando são chamados de elétrons livres, bem como aqueles elétrons lá de cima. Qual é a geometria da molécula de água? Vem para cá. 3 átomos com elétrons livres no átomo central, a molécula de água é uma molécula angular. Ela é uma molécula angular. Tá, professor, mas isso eu vi na aula passada. Agora eu quero saber se essa molécula ela é polar ou apolar. E como é que eu vou descobrir isso? Desenhe corretamente a molécula de água. Repare que a molécula de água ela é angular. E como é que funciona isso? Você vai colocar o oxigênio, um hidrogênio para cá, um hidrogênio para cá. Essa é a representação correta da molécula de água. Agora, você vai verificar a diferença de eletronegatividade e vai criar um vetor. O vetor tem uma seta, a seta tem uma ponta. E essa ponta aponta sempre para o elemento mais eletronegativo. Presta bem atenção. Entre H e O, quem é mais eletronegativo entre o oxigênio e o hidrogênio? É o oxigênio. Então, o meu vetor ele vai apontar para o oxigênio. Esse é o primeiro vetor. Professor, mas tem mais uma ligação. Pois é, até vou trocar de cor aqui, ó. Na ligação entre H e O, quem é o mais eletronegativo é o oxigênio. Agora você vai precisar da física. Agora vai entrar na física. Repare que eu tenho uma força aqui e mais uma força aqui. O que acontece quando você tiver essas duas forças aqui, ó? A resultante vai ser para cima. E se você tem uma resultante, qual é a conclusão que nós podemos tirar? Que o vetor é diferente de zero e essa molécula vai ser polar. Isso é o trabalho que você vai ter. Então, olha só. A molécula de água é angular, aí eu tenho um vetor que aponta para o oxigênio, outra que aponta com o oxigênio. Então, tem essa força aqui, repare que quando eu somo essas duas forças, o vetor vai para cima. E se você consegue movimentar o átomo central, se você tiver um vetor em que não dá zero, ou seja, aqui tem um para cá, e o vetor se movimenta, é porque a diferença dos vetores é diferente de zero, ou seja, a diferença dos vetores não é nula, portanto, a minha molécula for polar. Professor, e se os vetores se anularem? Apolar. Se os vetores se anularem, a molécula é apolar. Professor, dá um exemplo disso. Próxima molécula, gás carbônico. Repare que o gás carbônico tem 3 átomos, vamos ver a nossa tabela. 3 átomos, ou é angular ou é linear. E como é que eu vou descobrir isso? Vamos às nossas fórmulas. Repare que eu tenho um carbono. Esse carbono ele tem 4 elétrons na última camada. Num dos lados, eu vou colocar o oxigênio, que tem 6 elétrons. Lá no outro lado, vou colocar um outro oxigênio, que também tem 6 elétrons. Agora, acontece a magia das ligações. Como cada oxigênio tem 6, preciso fazer 2 ligações com esse oxigênio, mais 2 ligações com o outro oxigênio, e agora eu vou olhar o átomo central. O átomo central. Dá uma olhadinha nesse carbono aqui, ó. Você consegue ver algum elétron livre nesse átomo central? Não. Então volta para cá. 3 átomos sem elétrons livres. Qual que é a geometria desse gás carbônico? A geometria desse composto ela é linear. Até aí tudo bem. Agora, qual é a forma correta do gás carbônico no espaço? A molécula angular é assim. Parece um A ou um V invertido. Já a molécula do gás carbônico é uma molécula linear.
Como é que eu vou representar a molécula do gás carbônico? Um oxigênio, dupla, e mais outra dupla ligação numa linha. Portanto, é uma molécula linear. Tá, professor, e como é que eu vou saber agora se é uma molécula polar ou não? Diferença de eletronegatividade. O oxigênio está aqui e o carbono está aqui. Lembrando que isso aqui é uma ordem decrescente. Flúor maior do que oxigênio, maior do que nitrogênio, maior do que o carbono. Então, significa que o meu vetor aponta para o oxigênio. Professor, mas tem dois. Pois é. Eu vou colocar o primeiro vetor apontando para o oxigênio e lá no outro lado o segundo vetor apontando para o oxigênio. Agora, vamos lá, um pouquinho de física. Se você pegar a sua mão direita e puxar com a sua mão esquerda, o que vai acontecer? Uma força anula a outra. E se uma força anula a outra, significa que a soma dos meus vetores é igual a zero e essa molécula vai ser apolar. É assim que vocês vão ter que trabalhar com a polaridade das moléculas. Se você tiver 3 ligações, são 3 vetores, 4 ligações, 4 vetores e vai. Professor, tem mais exemplos? Sim. Eu quero que vocês prestem bem atenção nesses 2 próximos exemplos. Amônia e vamos colocar um BH3. 2 próximas moléculas. Molécula de amônia e molécula de hidreto de boro. Primeira coisa que você vai observar. Quantas ligações, aliás, quantos átomos existem nessas 2 cadeias? 3 com mais 1, 4 átomos na molécula de amônia, e 3 mais 1 também são 4 átomos presentes na molécula do hidreto de boro. Tá, com 4 átomos, ou é piramidal ou é trigonal. É uma das duas. E como é que eu vou saber qual é piramidal e qual é trigonal? Vamos novamente depender da nossa fórmula eletrônica. O nosso nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada. 5 elétrons. Ao redor desse nitrogênio, vou colocar um hidrogênio aqui, vou colocar um hidrogênio aqui e mais um hidrogênio aqui. E agora, a mágica das ligações começa a acontecer. Faço a primeira ligação, faço a segunda ligação, faço a terceira ligação. Tudo tranquilo. Tá, professor, e como é que eu vou saber se é piramidal ou não? Olhe o átomo central. Como o átomo central está com elétrons livres, essa molécula só pode ser uma molécula piramidal. Tá, professor, mas não é essa pergunta que eu fiz. Eu quero saber se essa molécula é polar ou não, mas eu preciso primeiramente determinar qual é a geometria da minha cadeia. Qual é a geometria? Já descobri que é piramidal. Tá, o que você faz agora? Os vetores. Qual é a forma correta de você representar uma molécula piramidal? Na verdade, a forma correta não dá, porque ela é espacial, mas a molécula piramidal seria isso aqui, ó. Você vai colocar esse nitrogênio, um H para cá, um H para cá e mais um H para cá. Essa seria mais ou menos a representação que você teria que colocar. Vetores. Entre H e N, quem que é o mais eletronegativo? O N. Portanto, vou ter um vetor para o nitrogênio, vou trocar de cor. Vou ter um vetor para o nitrogênio, trocando de cor, vou ter um vetor para o nitrogênio. O que vai acontecer com a soma desses 3 vetores? Repare que tem uma força aqui, mais uma força aqui. Obviamente, essa força empurraria o nitrogênio para cima. E se eu consigo movimentar, significa que essa molécula, tem um espacinho embaixo, tem, que essa molécula vai ter um vetor diferente de zero e essa molécula vai ser polar. Logo, bem no extremo aqui do quadro. Como eu consigo movimentar o átomo central, ou seja, a soma desses vetores não é zero, é diferente de zero, indica que a molécula é polar. Professor, e se os vetores se anulassem? Aí a molécula seria apolar. Mas isso é coisa para essa outra molécula aqui, ó, BH3. Qual vai ser a geometria do BH3? Tem 4 átomos. Então, vamos lá.
Esse elemento boro, ele tem 3 elétrons na última camada, 3. Ao redor desse boro, eu vou colocar um hidrogênio aqui e mais um hidrogênio aqui. As ligações que você vai formar são ligações covalentes. Faço a primeira, faço a segunda e faço a terceira. Qual é a geometria dessa molécula, sabendo que o elemento central não tem elétrons livres? Essa molécula, ela é trigonal. Trigonal. Tá. E como é que eu vou saber agora qual é a geometria? Preciso dos vetores. Agora é hora de você utilizar os vetores. Mas como a molécula é trigonal, é esse desenho que eu teria que fazer. Vou colocar aqui no cantinho. Ó. Então, você vai colocar um B aqui. Vamos colocar um hidrogênio para cima, um hidrogênio para cá e um hidrogênio para cá. São os 3 vetores que vão nos interessar. Agora, um cuidado. Professor, isso aqui não é boro, isso aqui é bromo. Fluoro, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Essa tabela trabalha com os 10 elementos mais eletronegativos. Mais eletronegativos. Os outros elementos da tabela estão para cá do hidrogênio. E aí a pergunta, entre boro e hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? É o H, porque o boro estaria bem para cá, bem para cá. Então, significa que o meu vetor vai para o hidrogênio, troca de cor, o meu vetor vai para o hidrogênio e o outro vetor vai para o hidrogênio. Agora, só um pouquinho de física mesmo. Se não tivesse esse vetor aqui em cima, qual seria a resultante dos 2 vetores que estão para baixo? Então, eu tenho essa força aqui, ó, o vetor seria para baixo, para baixo. Mas como tem um vetor apontado para cima, eu estou fazendo essa força aqui, ó, um para cima e um para baixo. O que acontece com essas 2 forças? É a mesma coisa se eu estivesse puxando para a direita e para a esquerda com a mesma força e intensidade. O que vai acontecer nesse sistema? A soma dos vetores é igual a 0, e se anular, a molécula vai ser apolar. É isso que eu preciso que vocês determinem para saber se a molécula é polar ou apolar. Assim funciona. Vou dar só uma pequena saidinha aqui, ó, para dar um tempo para você tirar um print de tela, que eu acho que muitas vezes isso aqui é importante, para você lembrar e guardar isso como resumo importante para as provas. Então, na hora que você for analisar polaridade, eu tenho alguns pré-requisitos. Preciso saber a geometria, preciso saber a diferença de eletronegatividade que acontece entre os elementos, e para o elemento que é mais eletronegativo, você aponta um vetor. Se a soma desses vetores se anular, a molécula é apolar. Se a soma dos vetores não se anular for diferente de 0, aí a molécula vai ser polar. Se anular, apolar. Se não anular, ela vai ser polar. Melhor dizendo assim. Gente, para nossa revisão dessa semana, essa parte da polaridade vai te ajudar e muito a compreender uma série de exercícios. E um detalhe, próxima revisão já vamos falar sobre forças intermoleculares e vai depender dessas 2 informações. Gente, uma boa semana, um grande abraço e vejo vocês na semana que vem. Tchau, gente, se cuidem.